Espírito Santo, ouve meu clamor e renova minhas forças cansadas, oração de renovação. Talvez o maior sinal de cansaço não seja chorar, desistir ou parar, mas continuar mesmo quando tudo dentro de você pede pausa. Há pessoas que não caíram, não quebraram publicamente, não desistiram de suas responsabilidades e ainda assim estão profundamente exaustas por dentro. Você pode estar vivendo exatamente assim, funcionando, resolvendo, sustentando, enquanto algo essencial em você vai se enfraquecendo em silêncio. Este não é um esgotamento comum. É aquele que nasce quando a alma passa tempo demais carregando peso sozinha. E é por isso que este momento importa. No meio dessa realidade, a Escritura declara algo que confronta diretamente o seu estado interior. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isaías 40:31. Essa promessa não ignora o cansaço. Ela responde a ele. Se você sente que tem caminhado sem vigor, decidido sem clareza e resistido além do que podia, fique até o final. Esta oração não começa em palavras, começa no reconhecimento sincero de que você precisa de renovação agora. E é exatamente aqui que a oração se inicia. Oremos. Espírito Santo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, me encontro diante da sua santa presença, reconhecendo que cheguei a um ponto onde as forças humanas já não sustentam mais o que preciso carregar. Não me apresento com discursos prontos, nem com aparência de firmeza, mas com a verdade do meu interior cansado. Há um desgaste que não se resolve com descanso físico, nem com palavras de incentivo, porque nasceu de pressões prolongadas, de responsabilidades acumuladas e de batalhas silenciosas. Espírito Santo, este clamor não surge da fraqueza momentânea, mas de uma exaustão profunda que precisa ser confrontada agora. Eu não peço alívio superficial, eu peço restauração real. Toca o centro do meu ser, onde o ânimo se perdeu, onde a coragem foi drenada e onde a esperança começou a vacilar sem que ninguém percebesse. Espírito Santo, tu conheces cada camada do meu cansaço, inclusive aquelas que eu não consigo explicar. Há fadigas que não se expressam em lágrimas, mas em ausência de entusiasmo, em dificuldade de continuar, em decisões adiadas por falta de força interior. Visita esse lugar onde a motivação enfraqueceu e a resistência se tornou pesada. Remove o peso acumulado pela pressão constante e estabelece novamente firmeza onde havia instabilidade. Que a tua ação seja incisiva, reorganizando o que foi desestruturado, fortalecendo o que se fragilizou e sustentando o que estava prestes a ceder. Que eu volte a sentir segurança para seguir, não por obrigação, mas por renovação verdadeira. Espírito Santo, há áreas da minha vida que continuam funcionando por disciplina, mas já não possuem vigor. Eu reconheço que mantive a aparência de controle enquanto o interior se esgotava. Por isso, não permitas que essa oração seja apenas um momento emocional. Atua de forma profunda, restaurando a base que sustenta minhas escolhas, meus pensamentos e minhas atitudes. Reforça minha estrutura interna para que eu não caminhe apenas por sobrevivência, mas com clareza e estabilidade. Onde o desgaste trouxe confusão, estabelece ordem. Onde o desânimo tentou se instalar, levanta firmeza. Onde o medo do colapso se aproximou, constrói resistência sólida. Espírito Santo enfrenta um cansaço que nasceu da repetição de lutas, da espera prolongada e de resultados que demoraram mais do que eu podia suportar. Muitas vezes, segui adiante sem compreender por quanto tempo ainda conseguiria. Hoje, coloco esse limite diante de ti. Restaura minha capacidade de continuar sem me tornar insensível, sem endurecer o coração e sem perder a sensibilidade espiritual. Que a renovação venha com equilíbrio, fortalecendo minha mente, estabilizando minhas emoções e sustentando minhas decisões. Que eu não precise mais escolher entre desistir ou me sobrecarregar,
mas encontre um caminho de firmeza renovada. Espírito Santo, retira de mim a sensação de estar sempre atrasado, sempre devendo algo, sempre tentando alcançar expectativas que me consomem. Essa pressão constante minou minhas forças e afetou minha percepção de propósito. Restaura a clareza interior para que eu volte a caminhar com consciência, sem ansiedade, sem culpa excessiva e sem peso desnecessário. Que a tua atuação redefina meu ritmo, alinhando esforço e equilíbrio. Ensina-me a avançar sem me esgotar, a persistir sem me quebrar e a enfrentar desafios com uma força que não nasce do desespero, mas da sustentação espiritual. Espírito Santo, fortalece minha perseverança, pois ela foi enfraquecida por tentativas frustradas e por caminhos que pareciam não levar a lugar algum. Eu reconheço que, em muitos momentos, pensei em parar, não por falta de fé, mas por falta de energia interior. Por isso, renova agora minha capacidade de resistir sem amargura, de tentar novamente sem medo e de seguir sem carregar o peso das experiências passadas. Que a coragem seja reconstruída de forma firme e madura, permitindo-me avançar com segurança, sem ser refém do que não funcionou antes. Espírito Santo, declaro que esta oração marca o início de uma restauração concreta. Que as forças cansadas sejam renovadas, que o ânimo seja reestabelecido e que a firmeza interior volte a sustentar cada passo. Não permitas que eu saia deste momento da mesma forma que entrei. Reorganiza meu interior, fortalece minha estrutura emocional e estabelece uma resistência duradoura. Que a tua presença transforme o cansaço em constância, a fraqueza em sustentação e a exaustão em capacidade renovada de continuar com segurança, clareza e equilíbrio. Espírito Santo, hoje eu trago diante de ti o cansaço que se formou na mente, aquele que não aparece no corpo, mas afeta cada decisão, cada pensamento e cada reação. Existe um desgaste silencioso que nasce quando a mente passa tempo demais em alerta, calculando riscos, resolvendo problemas e tentando manter tudo sob controle. Esse esgotamento não surge de um único evento, mas do acúmulo de preocupações, cobranças e responsabilidades que nunca cessam. Espírito Santo, visita agora esse território interior onde a confusão se instalou, onde o excesso de pensamentos roubou a clareza e onde a mente perdeu a capacidade de descansar, mesmo quando o corpo para. Renova esse espaço interno que precisa urgentemente de equilíbrio. Espírito Santo, reorganiza meus pensamentos que se tornaram fragmentados pelo excesso de pressão. Há ideias desconectadas, decisões adiadas e inseguranças que cresceram por falta de direção. Muitas vezes tentei avançar mesmo sem clareza, apenas para não parar, e isso aprofundou ainda mais o desgaste mental. Hoje, peço que restabeleças ordem onde a confusão se fortaleceu. Remove o ruído interior que impede a escuta correta, que distorce percepções e intensifica o medo. Que a tua ação traga lucidez, permitindo que eu pense com equilíbrio, avalie com calma e escolha com segurança. Espírito Santo, fortalece minha capacidade de concentração, pois ela foi enfraquecida pelo cansaço constante. Há momentos em que a mente se dispersa, não por falta de interesse, mas por excesso de carga emocional e mental. Esse desgaste compromete decisões importantes, relacionamentos e até mesmo minha capacidade de confiar. Renova meu foco de maneira firme e estável. Que minha atenção volte a ser direcionada com clareza, sem ansiedade e sem confusão. Que eu recupere a capacidade de permanecer presente, consciente e seguro em cada passo que preciso dar. Espírito Santo, remove de mim a ansiedade que se tornou um hábito silencioso. Há um estado constante de antecipação, de preocupação com o que ainda não aconteceu, que drena forças antes mesmo dos desafios chegarem. Essa inquietação enfraqueceu minha mente e comprometeu minha paz interior.
Interrompe esse ciclo agora. Estabelece serenidade onde a pressa tentou dominar. Ensina-me a lidar com responsabilidades sem ser consumido por elas. Que a tranquilidade se torne uma base sólida, sustentando minhas ações e protegendo meu interior contra o desgaste contínuo. Espírito Santo, restaura minha capacidade de decidir sem medo excessivo. O cansaço mental trouxe insegurança, fez com que escolhas simples se tornassem pesadas e decisões importantes fossem adiadas. Renova a firmeza interior necessária para avançar sem paralisia. Que minhas decisões não sejam guiadas pelo temor de errar, mas por uma mente fortalecida e equilibrada. Retira o peso da autocobrança exagerada e estabelece confiança interior. Que eu volte a escolher com consciência, clareza e responsabilidade, sem ser refém do esgotamento mental. Espírito Santo, fortalece minha mente contra pensamentos repetitivos que drenam energia e roubam a esperança. Há ideias que retornam constantemente, alimentando insegurança, culpa e preocupação. Esse ciclo enfraqueceu minha resistência emocional e mental. Interrompe essa repetição agora. Estabelece pensamentos firmes, organizados e construtivos. Que minha mente seja sustentada por equilíbrio e estabilidade, capaz de lidar com desafios sem colapsar internamente. Que o desgaste mental não tenha mais domínio sobre meu interior. Espírito Santo, declaro que minha mente está sendo renovada neste momento. Que o excesso de carga seja removido. Que a confusão ceda espaço à clareza e que o cansaço mental seja substituído por estabilidade interior. Reorganiza meus pensamentos, fortalece minha concentração e restaura minha capacidade de decidir com segurança. Que essa renovação sustente meu dia a dia, trazendo equilíbrio emocional, lucidez constante e resistência mental para continuar sem colapsar. Que minha mente volte a ser um lugar de firmeza, clareza e paz sustentada. Espírito Santo, apresento diante de Ti o cansaço emocional que não encontra palavras fáceis, aquele que se formou quando precisei ser forte por tempo demais. Existe um desgaste que não nasce de um único acontecimento, mas de uma sequência de perdas internas, frustrações acumuladas e expectativas adiadas. Esse peso não se manifesta em explosões visíveis, mas em um esvaziamento gradual da capacidade de sentir entusiasmo, confiança e leveza. Hoje, reconheço que meu interior precisa de restauração profunda. Não se trata de superar emoções rapidamente, mas de reconstruir o equilíbrio que foi comprometido pelo excesso de pressão emocional. Espírito Santo, visita agora os sentimentos que foram comprimidos para que eu pudesse continuar funcionando. Há dores que foram silenciadas, decepções que foram engolidas e tristezas que não encontraram espaço para serem processadas. Esse acúmulo enfraqueceu minha estabilidade emocional e afetou minha forma de reagir às pessoas e às circunstâncias. Restaura minha capacidade de lidar com emoções sem me fechar por dentro. Retira a rigidez que se formou como mecanismo de defesa. Que eu volte a sentir com maturidade, sem ser dominado pelo medo de me fragilizar novamente. Espírito Santo, fortalece minha resistência emocional, pois ela foi desgastada por relações exigentes, responsabilidades afetivas e situações que exigiram mais do que eu podia oferecer naquele momento. Muitas vezes, mantive firmeza exterior enquanto internamente me sentia sobrecarregado. Essa dissociação enfraqueceu meu interior. Reorganiza minhas emoções para que elas deixem de ser um peso e se tornem novamente uma base saudável. Que a estabilidade retorne, permitindo-me enfrentar desafios sem colapsar emocionalmente, sem reações desproporcionais e sem esgotamento constante. Espírito Santo, remove a sensibilidade excessiva que nasceu do cansaço emocional. Há momentos em que pequenas situações geram reações intensas, não por fragilidade, mas por desgaste acumulado.
Essa instabilidade compromete decisões, relacionamentos e a percepção da realidade. Estabelece equilíbrio onde houve saturação emocional. Fortalece meu interior para que eu responda com discernimento e não por exaustão. Que minhas emoções sejam organizadas, sustentadas e conduzidas com firmeza, permitindo respostas conscientes e seguras. Espírito Santo, cura o esgotamento causado por decepções repetidas. Houve expectativas legítimas que não se concretizaram, promessas que pareciam próximas e resultados que nunca chegaram. Esse processo enfraqueceu minha disposição emocional e afetou minha capacidade de confiar novamente. Restaura a segurança interior sem ingenuidade. Reconstrói a confiança de forma madura, permitindo que eu siga adiante sem carregar o peso das experiências frustradas. Que o passado não dite minhas reações presentes, nem limite minha capacidade de avançar com estabilidade. Espírito Santo, fortalece minha identidade emocional, pois o cansaço me fez questionar minha própria capacidade de lidar com desafios. Houve momentos em que pensei que estava falhando, quando na verdade estava apenas exausto. Restaura minha percepção correta sobre mim mesmo. Remove a culpa associada ao desgaste emocional. Estabelece firmeza interna para que eu reconheça limites sem me sentir incapaz. Que minha autoestima emocional seja reconstruída com equilíbrio, segurança e maturidade. Espírito Santo, declaro que minhas emoções estão sendo restauradas neste momento. Que o peso acumulado seja removido. Que a instabilidade ceda espaço à firmeza e que o desgaste emocional não governe mais minhas reações. Reorganiza meu interior, fortalece minha resistência e estabelece equilíbrio duradouro. Que essa renovação emocional sustente minhas relações, minhas decisões e minha caminhada diária, permitindo que eu continue com clareza, estabilidade e força interior restaurada. Espírito Santo, hoje coloco diante de Ti a minha vontade enfraquecida pelo excesso de resistência. Há um ponto em que insistir deixa de ser coragem e passa a ser sobrevivência forçada. Eu cheguei a esse lugar onde continuar exige mais do que disciplina humana. Durante muito tempo, avancei apenas porque não podia parar, mesmo sem forças internas suficientes. Essa persistência prolongada desgastou minha determinação, tornando cada passo mais pesado do que deveria ser. Espírito Santo, reconheço que minha vontade precisa ser restaurada, não estimulada por pressão, mas sustentada por renovação verdadeira. Espírito Santo, fortalece minha capacidade de continuar sem me violentar interiormente. Houve momentos em que ignorei sinais claros de esgotamento, acreditando que parar significava fracassar. Esse pensamento enfraqueceu minha estrutura interna e me levou a ultrapassar limites que agora cobram seu preço. Restaura a minha vontade de forma saudável, ensinando-me a avançar com consciência e não por obrigação. Remove a rigidez interior que se formou pela necessidade constante de resistir. Que a perseverança volte a ser firme, equilibrada e sustentável. Espírito Santo, atua diretamente onde o desânimo começou a se infiltrar de forma silenciosa. Não foi uma desistência abrupta, mas uma erosão gradual da disposição de lutar. Pequenas frustrações acumuladas, esforços não reconhecidos e resultados adiados minaram minha força interior. Restaura agora a firmeza que foi desgastada por esse processo. Que minha vontade seja reconstruída a partir da estabilidade e não da cobrança interna excessiva. Que eu volte a avançar com clareza de propósito e não apenas por necessidade. Espírito Santo, remove de mim a sensação de que tudo depende exclusivamente do meu esforço. Essa percepção me levou ao esgotamento, pois tentei sustentar sozinho o que deveria ser compartilhado espiritualmente. Reestrutura minha visão interior, para que eu compreenda que continuar não significa carregar tudo sem apoio. Fortalece minha vontade sem sobrecarga.
Que o peso da responsabilidade seja redistribuído de forma equilibrada, permitindo que eu avance com segurança, firmeza e consciência dos meus limites. Espírito Santo, renova minha capacidade de persistir sem endurecer o coração. A resistência prolongada criou uma postura defensiva, uma rigidez emocional que comprometeu minha sensibilidade e minha capacidade de ouvir, refletir e ajustar rotas. Remove esse endurecimento. Reconstrói uma vontade firme, porém flexível, capaz de se adaptar sem perder consistência. Que minha perseverança seja madura, consciente e alinhada com o equilíbrio interior, permitindo continuidade sem desgaste excessivo. Espírito Santo, fortalece minha disposição para recomeçar internamente. Houve áreas em que continuei externamente, mas abandonei por dentro. Essa desconexão enfraqueceu minha vontade e aumentou o cansaço. Restaura a integração entre o que faço e o que acredito. Que minha determinação volte a estar alinhada com propósito e não apenas com obrigação. Renova minha disposição de avançar com convicção, clareza e estabilidade emocional. Espírito Santo, declaro que minha vontade está sendo restaurada neste momento. Que o esgotamento causado pela resistência contínua seja removido. Reestabelece minha determinação de forma firme e equilibrada. Que eu continue sem me violentar interiormente, sem me perder no excesso de cobrança e sem carregar pesos desnecessários. Fortalece minha capacidade de perseverar com consciência, maturidade e estabilidade duradoura, permitindo que cada passo seja sustentado por renovação real e não por desgaste acumulado. Espírito Santo, coloco diante de Ti o cansaço físico que se tornou um reflexo direto do desgaste interior. Não se trata apenas de fadiga do corpo, mas de um esgotamento que se instalou quando o descanso deixou de ser suficiente para restaurar as forças. Há dias em que o corpo se levanta, mas a energia não acompanha. Movimentos se tornam mais lentos, tarefas mais pesadas, e o simples ato de continuar exige esforço excessivo. Espírito Santo, reconheço que esse desgaste não surgiu de preguiça ou descuido, mas de uma rotina prolongada de exigência contínua. Por isso, preciso que a renovação alcance também essa dimensão da minha vida. Espírito Santo, visita cada área do meu corpo que foi sobrecarregada por responsabilidades constantes. Houve momentos em que ignorei limites, adiei pausas e sacrifiquei o equilíbrio para atender demandas urgentes. Esse ritmo desgastou minha vitalidade e afetou minha disposição diária. Restaura agora a resistência que foi consumida pelo excesso de esforço. Reorganiza meu ritmo interno para que eu volte a funcionar com constância e não com exaustão. Que a energia seja restabelecida de forma equilibrada, sustentando minhas atividades sem levar ao colapso físico. Espírito Santo, fortalece meu organismo onde o cansaço se tornou habitual. Há uma fadiga que se acumulou silenciosamente, tornando-se parte da rotina, como se fosse algo normal. Essa normalização do desgaste comprometeu minha saúde e minha capacidade de responder bem aos desafios diários. Interrompe esse ciclo agora. Renova minha disposição física, permitindo que o corpo responda com firmeza e não apenas com resistência forçada. Que a vitalidade volte a ser percebida de forma concreta, trazendo maior estabilidade e capacidade de ação. Espírito Santo, remove de mim a culpa associada ao descanso. Muitas vezes associei parar a fracassar, reduzir o ritmo a falhar e cuidar do corpo a negligenciar responsabilidades. Essa mentalidade contribuiu para o esgotamento físico. Restaura uma compreensão equilibrada sobre esforço e recuperação. Ensina-me a respeitar os limites do corpo sem sentir medo ou condenação. Que o descanso volte a ser visto como parte da sustentação da vida e não como um obstáculo ao progresso.
Espírito Santo, reorganiza minha rotina para que ela deixe de ser um ciclo de desgaste constante. Há hábitos que precisam ser ajustados, ritmos que precisam ser corrigidos e prioridades que precisam ser realinhadas. Atua de forma prática e consistente, trazendo discernimento para cuidar melhor do corpo que sustenta minhas atividades. Que a renovação física venha acompanhada de sabedoria para manter equilíbrio, prevenindo o retorno do esgotamento que me enfraqueceu. Espírito Santo, fortalece minha resistência física para enfrentar os desafios que ainda existem. Não peço ausência de esforço, mas capacidade renovada para lidar com ele. Que o corpo volte a responder com firmeza, sem sensação constante de peso ou lentidão. Restaura minha disposição para cumprir responsabilidades com mais leveza e constância. Que o cansaço deixe de ser dominante e a vitalidade volte a sustentar minha rotina diária de forma saudável. Espírito Santo, declaro que meu corpo está sendo restaurado neste momento. Que o desgaste físico acumulado seja removido, que a energia seja renovada e que a vitalidade volte a se manifestar com equilíbrio. Reorganiza meu ritmo, fortalece minha resistência e estabelece constância no meu dia a dia. Que essa renovação física sustente minhas atividades, proteja minha saúde e permita que eu continue avançando com firmeza, estabilidade e capacidade renovada para enfrentar cada desafio. Espírito Santo, apresento diante de Ti a fé que se enfraqueceu, não por falta de crença, mas pelo peso da espera prolongada. Houve um tempo em que confiar era natural, em que a esperança se mantinha firme mesmo diante das dificuldades. Porém, o passar dos dias, as respostas adiadas e os caminhos que não se abriram no tempo esperado desgastaram minha confiança interior. Continuar acreditando exigiu mais esforço do que antes, e esse esforço constante gerou cansaço espiritual. Espírito Santo, reconheço que minha fé precisa ser renovada, não estimulada por frases prontas, mas fortalecida na raiz, onde o desânimo começou a se instalar silenciosamente. Espírito Santo, Tu conheces o impacto que a demora causou no meu interior. Não foi a ausência de resposta que mais feriu, mas a incerteza contínua, a sensação de caminhar sem sinais claros de avanço. Muitas vezes segui acreditando apenas por hábito, enquanto internamente surgiam questionamentos que enfraqueciam minha confiança. Restaura agora a solidez da minha fé. Remove a instabilidade causada pela frustração acumulada. Que a confiança volte a se firmar, não baseada em prazos, mas em sustentação interior capaz de permanecer, mesmo quando o cenário não muda imediatamente. Espírito Santo, fortalece minha capacidade de confiar, sem me tornar ansioso. A espera prolongada gerou inquietação, comparações e uma necessidade constante de entender tudo antes de avançar. Esse estado enfraqueceu minha paz e drenou minhas forças espirituais. Reorganiza meu interior para que a fé não seja acompanhada de tensão, mas de descanso consciente. Ensina-me a confiar sem exigir controle total, a avançar sem depender de garantias visíveis. Que a segurança interior seja restaurada, permitindo uma fé madura, estável e resistente. Espírito Santo, remove de mim a sensação de que confiar demais me tornou vulnerável. Em alguns momentos, pensei que a fé tivesse sido a causa da minha frustração, quando, na verdade, foi o desgaste da espera que afetou minha percepção. Cura essa distorção interior. Restaura a compreensão correta sobre confiar, sem ingenuidade, mas com firmeza e equilíbrio. Que a fé deixe de ser um peso emocional e volte a ser uma fonte de sustentação, fortalecendo minhas decisões e não enfraquecendo minha postura diante da realidade. Espírito Santo, renova minha fé para que ela não dependa de resultados imediatos. Houve situações em que associei acreditar haver mudanças rápidas, e essa expectativa me levou ao esgotamento quando os resultados não vieram. Reestrutura minha forma de confiar. Estabelece uma fé
que sustenta o processo, que permanece firme mesmo em meio à lentidão. Que minha confiança não seja consumida pela pressa, mas fortalecida pela constância interior. Permite que eu caminhe com segurança, mesmo quando ainda não compreendo todo o percurso. Espírito Santo, fortalece minha perseverança espiritual, pois o cansaço da espera quase me levou a desistir internamente. Continuei seguindo, mas com menos expectativa, menos entusiasmo e menos convicção. Restaura agora essa convicção de forma sólida. Que minha fé volte a ter profundidade, consistência e firmeza. Retira o desgaste causado pelo tempo e estabelece uma confiança renovada, capaz de sustentar meus passos sem oscilar a cada dificuldade. Espírito Santo, declaro que minha fé está sendo restaurada neste momento. Que a confiança enfraquecida pela espera seja fortalecida novamente. Remove a ansiedade, a frustração e a instabilidade que se acumularam. Estabelece uma fé firme, madura e resistente, capaz de permanecer mesmo quando os resultados ainda não são visíveis. Que essa renovação espiritual sustente minha caminhada, trazendo segurança interior, constância e força para continuar confiando sem desgaste, sem medo e sem desistência interior. Espírito Santo, coloco diante de Ti a coragem que foi enfraquecida por repetidas tentativas que não produziram os resultados esperados. Houve um tempo em que avançar parecia natural, em que arriscar fazia parte do caminho e em que recomeçar não causava medo. Porém, experiências frustradas, portas que não se abriram e esforços que pareceram inúteis desgastaram minha ousadia interior. Hoje, reconheço que minha coragem não desapareceu, mas foi consumida lentamente pelo receio de reviver a mesma dor. Espírito Santo, preciso que essa coragem seja restaurada de forma profunda e estável. Espírito Santo, Tu conheces cada lembrança que ainda pesa quando penso em tentar novamente. Não são apenas fatos passados, mas marcas internas que enfraqueceram minha confiança em avançar. Em muitos momentos, preferi não agir para não me decepcionar outra vez. Essa proteção aparente acabou se tornando uma prisão silenciosa. Restaura agora minha capacidade de avançar sem ser refém do medo. Que o passado deixe de controlar minhas decisões presentes. Reconstrói minha coragem de forma consciente, permitindo-me agir com firmeza e discernimento. Espírito Santo, fortalece minha disposição para enfrentar desafios sem antecipar derrotas. O cansaço emocional transformou riscos normais em ameaças excessivas e oportunidades em fontes de ansiedade. Esse estado enfraqueceu minha iniciativa e comprometeu meu progresso. Interrompe esse padrão agora. Renova minha confiança para agir sem paralisia, para avançar sem carregar expectativas negativas. Que minha coragem seja sustentada por equilíbrio interior, permitindo passos firmes mesmo diante de incertezas. Espírito Santo, remove o medo de errar que se intensificou com o desgaste interior. Houve situações em que um erro trouxe consequências difíceis e essa experiência se tornou um freio constante. Esse receio excessivo bloqueou decisões e atrasou movimentos importantes. Restaura minha capacidade de agir com responsabilidade, sem ser dominado pelo temor. Que eu volte a compreender que falhar não define quem sou, nem invalida minha capacidade de seguir. Reconstrói minha ousadia de forma madura, sem impulsividade, mas sem retraimento. Espírito Santo, fortalece minha identidade, pois o cansaço me fez questionar minha própria competência. Houve momentos em que confundi exaustão com incapacidade, desgaste com fracasso. Essa confusão enfraqueceu minha coragem de me posicionar, de me expressar e de avançar. Restaura minha percepção correta sobre mim mesmo. Remove a autocrítica excessiva e estabelece segurança interior. Que minha coragem seja baseada em clareza e estabilidade, e não em comparação ou cobrança interna. Espírito Santo,
renova minha disposição para recomeçar quantas vezes forem necessárias, sem perder dignidade nem confiança. O desgaste quase me convenceu de que tentar novamente seria inútil. Hoje rejeito essa ideia. Restaura minha coragem para iniciar novos ciclos com maturidade, aprendendo com o que passou, mas sem carregar seu peso. Que o recomeço deixe de ser assustador e volte a ser uma possibilidade real, sustentada por força interior renovada. Espírito Santo, declaro que minha coragem está sendo restaurada neste momento. Que o medo acumulado seja removido, que a insegurança perca domínio e que a ousadia equilibrada volte a sustentar meus passos. Reconstrói minha confiança para agir, decidir e avançar com firmeza. Que essa renovação me permita enfrentar desafios sem paralisia, recomeçar sem receio e seguir com estabilidade, clareza e coragem fortalecida para continuar. Espírito Santo, coloco diante de Ti o peso de carregar responsabilidades que vão além de mim mesmo. Há um cansaço específico que nasce quando se sustenta pessoas, decisões e estruturas inteiras, muitas vezes sem espaço para falhar ou descansar. Esse desgaste não vem apenas do volume de tarefas, mas da consciência constante de que outros dependem da minha firmeza. Durante muito tempo, mantive-me disponível, presente e responsável, mesmo quando minhas próprias forças diminuíam. Hoje, reconheço que esse peso precisa ser reorganizado interiormente para que eu continue sem me esgotar completamente. Espírito Santo, Tu conheces o impacto emocional de ser apoio para outros enquanto quase não há quem sustente meu interior. Há cobranças implícitas, expectativas silenciosas e responsabilidades que não permitem pausa. Esse cenário enfraqueceu minha energia e comprometeu meu equilíbrio. Restaura agora minha força para continuar sem me anular. Ensina-me a sustentar sem carregar sozinho, a apoiar sem me sobrecarregar. Que minha resistência seja renovada de forma consciente, permitindo que eu permaneça firme sem perder estabilidade interna. Espírito Santo, reorganiza minhas prioridades, pois o excesso de responsabilidade me levou a negligenciar necessidades essenciais. Houve momentos em que cuidei de tudo e de todos, enquanto meu interior ficava sem atenção. Esse desequilíbrio enfraqueceu minha capacidade de continuar com clareza. Estabelece agora limites saudáveis que preservem minha energia. Que eu compreenda que cuidar não significa absorver tudo, e liderar não significa esgotar-se. Restaura meu discernimento para administrar responsabilidades com equilíbrio e consciência. Espírito Santo, fortalece minha disposição para servir sem me tornar refém da exaustão. Há uma diferença entre compromisso e sobrecarga, e muitas vezes ultrapassei essa linha por necessidade ou senso de dever. Esse excesso desgastou minha vitalidade emocional e mental. Renova minha força para continuar servindo com estabilidade, sem ressentimento e sem desgaste contínuo. Que minha atuação seja sustentada por firmeza interior e não por obrigação sufocante. Espírito Santo, remove a culpa associada a dizer não quando necessário. O medo de falhar com outros me levou a assumir mais do que podia suportar. Essa postura enfraqueceu minha resistência e comprometeu minha saúde interior. Restaura a segurança necessária para estabelecer limites sem conflito interno. Que eu compreenda que preservar forças também é responsabilidade. Fortalece minha capacidade de escolher com equilíbrio, protegendo minha energia para continuar de forma saudável. Espírito Santo, renova minha força para liderar, cuidar e sustentar sem perder identidade. O peso das responsabilidades quase me fez esquecer quem sou fora das funções que exerço. Restaura minha conexão interior para que minhas ações fluam a partir de firmeza e não de desgaste. Que minha presença seja estável,
segura e equilibrada, refletindo força renovada e clareza em cada decisão. Espírito Santo, declaro que minhas forças estão sendo reorganizadas neste momento. Que o peso excessivo das responsabilidades seja redistribuído interiormente. Restaura minha resistência, protege minha energia e estabelece equilíbrio duradouro. Que eu continue sustentando o que precisa ser sustentado, mas com forças renovadas, limites saudáveis e estabilidade interior para seguir com segurança, clareza e firmeza contínua. Espírito Santo, coloco diante de Ti o desgaste emocional provocado pela pressão constante que se tornou parte da rotina. Há um cansaço que nasce quando tudo é urgente, quando não existe pausa real e quando cada dia exige respostas imediatas. Esse estado contínuo de tensão enfraqueceu meu interior, alterou minhas reações e comprometeu minha capacidade de manter equilíbrio. Muitas vezes, não foi a dificuldade em si que me cansou, mas a permanência prolongada desse estado de alerta. Hoje, reconheço que essa pressão precisa ser interrompida para que minha estabilidade seja restaurada. Espírito Santo, Tu conheces o impacto desse peso emocional acumulado. Há sentimentos comprimidos, reações contidas e uma vigilância constante que nunca se desliga. Esse processo enfraqueceu minha serenidade e tornou o simples ato de lidar com situações comuns algo exaustivo. Restaura agora meu eixo emocional. Remove a tensão interna que se instalou como padrão. Que meu interior volte a operar a partir de firmeza e não de sobrecarga, permitindo respostas equilibradas mesmo diante de cenários exigentes. Espírito Santo, estabiliza minhas emoções que foram afetadas pelo excesso de cobranças. Houve momentos em que reagi de forma intensa, não por falta de controle, mas por desgaste acumulado. Essa instabilidade comprometeu relações, decisões e percepções. Reorganiza meu interior para que minhas respostas sejam guiadas por clareza e não por exaustão. Que eu volte a reagir com discernimento, firmeza e maturidade emocional, sem ser dominado pela pressão externa. Espírito Santo, remove o hábito de viver sempre no limite. A pressão constante me levou a normalizar a tensão, como se fosse parte inevitável da vida. Essa normalização enfraqueceu minha capacidade de reconhecer sinais de alerta internos. Restaura minha sensibilidade emocional para perceber limites antes do colapso. Ensina-me a lidar com responsabilidades sem permitir que elas governem meu interior. Que a calma volte a ser uma base firme, sustentando minhas ações diárias. Espírito Santo, fortalece minha capacidade de manter equilíbrio mesmo em ambientes exigentes. Não peço ausência de desafios, mas estabilidade para enfrentá-los sem desgaste excessivo. Que minha serenidade não dependa da ausência de pressão, mas da reorganização do meu interior. Estabelece uma firmeza emocional que resista à urgência, à cobrança e à tensão contínua, permitindo que eu avance com segurança e lucidez. Espírito Santo, restaura minha percepção da realidade, pois a pressão constante distorceu prioridades e ampliou problemas além do necessário. Esse estado enfraqueceu minha paz e comprometeu minha capacidade de discernir o que realmente exige atenção imediata. Reorganiza minha visão interior, que eu volte a enxergar com equilíbrio, separando o essencial do acessório, o urgente do importante. Fortalece minha capacidade de administrar demandas sem colapsar emocionalmente. Espírito Santo, declaro que minha estabilidade emocional está sendo restaurada agora. Que a pressão contínua perca domínio sobre meu interior. Restabelece firmeza, serenidade e clareza emocional. Que minhas reações sejam equilibradas, minhas decisões conscientes e meu interior protegido contra o desgaste constante.
Permite que eu continue enfrentando responsabilidades com estabilidade duradoura, segurança interior e força emocional renovada para seguir com constância e equilíbrio. Espírito Santo, ensina-me a desacelerar por dentro, mesmo quando o ambiente ao redor permanece acelerado. Que minha paz não dependa da ausência de pressão externa, mas da estabilidade que nasce da tua atuação no meu interior. Restaura a capacidade de respirar com consciência, de responder com equilíbrio e de não absorver tensões que não me pertencem. Que eu aprenda a permanecer firme sem rigidez, atento sem ansiedade e responsável sem desgaste emocional. Sustenta meu interior, para que a pressão não determine meu estado emocional, mas que minha estabilidade influencie a forma como enfrento cada exigência diária. Espírito Santo, coloco diante de ti a esperança que foi enfraquecida pela incerteza do amanhã. Há um desgaste que nasce quando o futuro parece indefinido, quando caminhos não se esclarecem e quando decisões importantes permanecem suspensas por falta de direção segura. Esse cenário prolongado enfraqueceu meu ânimo e afetou minha capacidade de projetar novos passos. Muitas vezes continuei apenas cumprindo o presente, sem conseguir enxergar continuidade adiante. Hoje, reconheço que minha esperança precisa ser restaurada de forma sólida, para que eu volte a avançar sem medo do que ainda não consigo ver. Espírito Santo, tu conheces o impacto que a falta de previsibilidade causou no meu interior. Não foi apenas a ausência de respostas, mas a sensação constante de estar caminhando sem referências claras. Essa instabilidade enfraqueceu minha confiança e trouxe insegurança quanto às escolhas que preciso fazer. Restaura agora minha capacidade de olhar para frente com firmeza. Remove a ansiedade gerada pelo desconhecido e estabelece segurança interior para que eu avance mesmo quando o caminho ainda não está totalmente definido. Espírito Santo, fortalece minha esperança para que ela não dependa de garantias imediatas. O cansaço me levou a associar esperança à certeza absoluta, e quando essa certeza não veio, a expectativa começou a se dissolver. Reorganiza meu interior para que a esperança volte a ser uma força constante, sustentada pela confiança e não pela pressa. Que eu volte a acreditar no progresso, mesmo quando os sinais ainda são discretos. Estabelece uma esperança madura, capaz de permanecer firme em meio à indefinição. Espírito Santo, remove o medo de investir energia em algo que ainda não apresenta resultados claros. Esse receio enfraqueceu minha iniciativa e limitou meus movimentos. Muitas vezes, deixei de avançar para evitar frustrações futuras. Restaura minha disposição para seguir com equilíbrio, sem paralisia e sem expectativas irreais. Que minha esperança seja suficientemente forte para sustentar decisões conscientes, mesmo diante de cenários incertos. Espírito Santo, renova minha visão interior, pois o cansaço reduziu minha capacidade de enxergar possibilidades. O foco excessivo nas dificuldades obscureceu alternativas e enfraqueceu minha criatividade. Reorganiza minha percepção para que eu volte a identificar caminhos, soluções e oportunidades que antes pareciam invisíveis. Que a esperança restaurada amplie minha visão e fortaleça minha confiança em avançar com clareza e discernimento. Espírito Santo, fortalece minha paciência, pois a ausência de respostas rápidas gerou inquietação e desgaste. A pressa quase consumiu minha esperança, transformando a expectativa em frustração. Estabelece agora uma espera equilibrada, sustentada por confiança interior. Que eu aprenda a avançar sem ansiedade excessiva, mantendo firmeza mesmo quando o tempo parece prolongado. Restaura minha capacidade de esperar sem enfraquecer. Espírito Santo, declaro que minha esperança está sendo renovada neste momento. Que a incerteza do futuro não governe mais meu interior.
Reestabelece confiança, visão e expectativa equilibrada. Permite que eu volte a caminhar com segurança, mesmo sem todas as respostas. Que essa esperança restaurada sustente minhas decisões, fortaleça meus passos e me conduza com firmeza, clareza e constância para continuar avançando sem medo do amanhã. Espírito Santo, ensina-me a confiar mesmo quando o futuro não se revela por completo. Que minha esperança não seja refém de sinais imediatos, nem dependa de confirmações constantes. Restaura em mim a capacidade de avançar passo a passo, sustentado por segurança interior e não por previsões perfeitas. Que eu aprenda a caminhar com serenidade em meio ao desconhecido, mantendo firmeza mesmo quando o caminho exige paciência. Fortalece meu interior para que a esperança não se desgaste com o tempo, mas amadureça, sustentando meus passos com confiança estável, visão equilibrada e disposição renovada para continuar seguindo adiante. Espírito Santo, coloco diante de Ti a alegria que foi sendo silenciada pelo peso da rotina e pela repetição de obrigações. Houve um tempo em que viver não era apenas cumprir tarefas, mas experimentar sentido, satisfação e envolvimento com o próprio caminho. Com o passar do tempo, responsabilidades se acumularam, exigências aumentaram e a leveza foi sendo substituída por um modo automático de existir. Continuei avançando, mas sem entusiasmo, sem brilho interior e sem prazer real no que faço. Hoje reconheço que essa perda não é normal e que minha alegria precisa ser restaurada com profundidade. Espírito Santo, Tu conheces como a rotina excessiva pode esvaziar o interior sem que a pessoa perceba. Não foi um evento específico que apagou a alegria, mas a soma de dias iguais, pressões constantes e falta de espaço para respirar emocionalmente. Esse processo enfraqueceu minha motivação e reduziu minha capacidade de celebrar pequenas conquistas. Restaura agora minha sensibilidade interior, que eu volte a perceber significado no cotidiano, sem depender de grandes mudanças externas para sentir satisfação interna. Espírito Santo, remove de mim a ideia de que alegria é algo superficial ou secundário. Em muitos momentos, tratei o contentamento como luxo, priorizando apenas a sobrevivência e a produtividade. Essa visão distorcida comprometeu meu equilíbrio emocional e enfraqueceu minha disposição interior. Restaura uma compreensão saudável sobre a alegria como parte essencial da sustentação da vida. Que eu volte a experimentar satisfação sem culpa, entusiasmo sem exagero e prazer consciente em existir. Espírito Santo, resgata minha capacidade de sentir prazer no que construo. O cansaço prolongado transformou realizações em obrigações e vitórias em simples metas cumpridas. Esse esvaziamento afetou minha motivação e reduziu minha energia interior. Renova meu olhar para que eu volte a reconhecer valor no esforço investido. Que cada avanço seja acompanhado por gratidão e reconhecimento interior, fortalecendo minha disposição de continuar sem desgaste emocional. Espírito Santo, fortalece minha vida interior para que a alegria não dependa apenas de circunstâncias favoráveis. Houve momentos em que associei satisfação à ausência de problemas, e isso tornou o contentamento instável. Restaura uma alegria firme, capaz de coexistir com desafios. Que meu interior volte a ser um lugar de equilíbrio, onde a leveza não seja eliminada pela pressão, e onde o ânimo seja sustentado mesmo em dias exigentes. Espírito Santo, remove o endurecimento emocional causado pela necessidade constante de ser forte. A rigidez interior abafou sentimentos positivos e reduziu minha capacidade de experimentar leveza. Restaura minha flexibilidade emocional. Que eu volte a sorrir sem esforço, a sentir prazer sem receio e a viver com mais presença. Reconstrói minha sensibilidade de forma madura, sem fragilidade excessiva, mas com abertura interior. Espírito Santo,
Declaro que minha alegria está sendo restaurada neste momento. Que o peso da rotina não governe mais meu interior. Restabelece entusiasmo, satisfação e leveza equilibrada. Permite que eu continue cumprindo responsabilidades sem perder o sentido de viver. Que essa renovação devolva prazer ao cotidiano, fortaleça minha motivação e sustente minha caminhada com ânimo, clareza e alegria firme para seguir com constância. Espírito Santo, restaura em mim a capacidade de perceber alegria nos pequenos detalhes que o cansaço me fez ignorar. Que eu volte a sentir satisfação nas conquistas simples, paz nos momentos comuns e significado nas rotinas que antes pareciam vazias. Remove a sensação de viver apenas por obrigação e reacende o ânimo interior para experimentar a vida com presença e equilíbrio. Que a alegria não seja algo distante ou raro, mas uma força silenciosa que sustenta meus dias, renova minha motivação e fortalece meu interior para continuar caminhando com leveza, consciência e disposição restaurada. Espírito Santo, apresento diante de Ti a necessidade de direção interior, que foi enfraquecida pelo cansaço prolongado. Há momentos em que não faltam caminhos, mas falta clareza para escolher. Não faltam oportunidades, mas falta firmeza para decidir. Esse desgaste fez com que a indecisão se tornasse constante e que cada escolha parecesse mais pesada do que deveria. Hoje reconheço que não preciso apenas seguir em frente, mas seguir com discernimento restaurado. Por isso, coloco diante de Ti cada dúvida acumulada e cada decisão adiada, pedindo alinhamento interior. Espírito Santo, Tu conheces como a exaustão afeta a capacidade de perceber o que é essencial. O cansaço distorce prioridades, confunde sinais e enfraquece a confiança nas próprias decisões. Restaura agora minha percepção interior. Ajusta meu entendimento para que eu volte a reconhecer o que deve ser mantido, o que precisa ser encerrado e o que ainda deve ser construído. Que minha visão não seja guiada pela pressão, mas por clareza e equilíbrio. Remove a confusão que se instalou onde deveria haver segurança. Espírito Santo, fortalece minha sensibilidade espiritual para discernir sem ansiedade. Muitas vezes, busquei respostas rápidas por medo de errar, e essa pressa comprometeu minha tranquilidade interior. Restaura uma escuta interior firme, capaz de perceber direção sem agitação. Que eu volte a confiar no processo sem necessidade de controle excessivo. Estabelece uma direção clara que sustente minhas escolhas e reduza o peso da indecisão constante. Espírito Santo, remove o medo de tomar decisões definitivas. O desgaste interior trouxe receio de escolher e se arrepender, de avançar e precisar voltar atrás. Esse medo paralisou movimentos importantes. Restaura minha coragem decisória de forma madura. Que eu avance com responsabilidade, sem paralisia e sem impulsividade. Fortalece minha confiança para decidir com consciência, aceitando ajustes quando necessários, mas sem viver refém do temor. Espírito Santo, reorganiza meu interior para que minhas decisões não sejam fruto de esgotamento emocional. O cansaço levou a escolhas defensivas, feitas apenas para aliviar pressão imediata. Estabelece um novo padrão de decisão baseado em equilíbrio e lucidez. Que cada escolha seja sustentada por clareza interior e não por fuga do desgaste. Renova minha capacidade de avaliar com calma, agir com firmeza e seguir com segurança. Espírito Santo, fortalece minha constância após decidir. Houve momentos em que até escolhi corretamente, mas não consegui sustentar o caminho por falta de força interior. Restaura minha perseverança decisória. Que eu não abandone processos por desgaste emocional, mas permaneça firme até concluir o que precisa ser concluído. Estabelece estabilidade para que minhas decisões tenham continuidade e não sejam constantemente revistas por insegurança. Espírito Santo,
Declaro que minha direção interior está sendo restaurada neste momento. Que a confusão ceda espaço à clareza, que a indecisão perca domínio e que minhas escolhas sejam sustentadas por equilíbrio e firmeza. Reorganiza meu entendimento, fortalece minha confiança e estabelece segurança para seguir adiante. Que eu caminhe com direção clara, decisões conscientes e estabilidade interior para continuar avançando com maturidade, constância e paz. Espírito Santo, chego a este momento reconhecendo que tudo o que foi apresentado até aqui revela um coração que não quer apenas suportar a vida, mas ser restaurado para vivê-la com firmeza. Cada palavra desta oração expôs áreas cansadas, desgastadas e pressionadas por tempo demais. Nada foi exagerado, nada foi encenado. Trata-se de uma entrega consciente de quem compreendeu que seguir adiante sem renovação interior não é coragem, é esgotamento. Por isso, coloco diante de ti todo o processo vivido até agora, cada peso identificado, cada fragilidade reconhecida e cada necessidade exposta com sinceridade. Espírito Santo, reúne em um só movimento tudo aquilo que foi tratado nesta oração. Que a renovação alcance mente, emoções, corpo, vontade, fé, coragem, esperança e alegria. Não permitas que essa entrega fique fragmentada ou incompleta. Consolida no interior uma restauração coerente, firme e contínua. Que o que foi enfraquecido seja sustentado novamente. Que o que estava instável encontre base segura e que o que estava sobrecarregado seja reorganizado com equilíbrio. Estabelece uma força interior que não oscila conforme as circunstâncias, mas permanece constante mesmo diante de desafios prolongados. Espírito Santo, transforma esta oração em um marco de transição interior, que não seja apenas um momento emocional, mas o início de um novo posicionamento interno. Restaura a capacidade de avançar com clareza, resistir com equilíbrio e decidir com consciência. Remove o padrão de sobrevivência que se instalou ao longo do tempo e estabelece uma caminhada sustentada por firmeza interior. Que cada área tocada hoje experimente continuidade dessa renovação nos dias que virão, fortalecendo atitudes, escolhas e reações de forma prática e consistente. Espírito Santo, protege este interior restaurado contra o retorno do desgaste excessivo. Ensina a preservar o equilíbrio alcançado, a reconhecer limites e a manter estabilidade mesmo em ambientes exigentes. Que a renovação não seja temporária, mas se torne parte da estrutura interior. Estabelece disciplina emocional, clareza mental e resistência constante para que o cansaço não volte a dominar silenciosamente. Sustenta este processo com firmeza, conduzindo cada passo com segurança e discernimento. Espírito Santo, finalizando esta oração, eu te entrego completamente tudo o que foi exposto, tratado e restaurado neste momento. Que esta renovação seja selada no meu interior de forma permanente. Que eu siga adiante fortalecido, equilibrado e consciente da tua atuação contínua na minha vida. Recebo essa restauração com gratidão, confiança e reverência, crendo que não caminho mais sustentado pelo desgaste, mas pela renovação que vem de ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeço esta oportunidade. Amém. Ao concluir esta oração, é importante reconhecer o que foi construído interiormente ao longo de cada palavra. Forças cansadas foram reorganizadas, áreas desgastadas foram sustentadas e um novo equilíbrio começou a se estabelecer. O resultado não é apenas emocional, mas prático, uma disposição renovada para seguir com mais clareza, firmeza e estabilidade. Se você chegou até aqui sentindo peso, confusão ou esgotamento, creia que algo já começou a se alinhar dentro de você. A renovação verdadeira muitas vezes não faz barulho, mas sustenta cada próximo passo com mais segurança. Meu amigo e minha amiga, se este vídeo te abençoou,
Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos conteúdos. Não se esqueça de compartilhar seu pedido de oração nos comentários, queremos orar por você. E se você deseja se aprofundar ainda mais nesse caminho de fortalecimento espiritual, existe um e-book especial sobre o Espírito Santo, preparado para ajudar pessoas que buscam direção, equilíbrio e renovação diária. O link deste e-book encontra-se no primeiro comentário fixado neste vídeo. Que Deus derrame bênçãos abundantes sobre sua vida. Até o próximo vídeo.